livro de hoje é Carta de Amor aos Mortos, da Ava Dellaira, que tem a bênção de Steven Chbosky, autor de As Vantagens de Ser Invisível, mas mesmo assim escreveu uma narrativa batida com apenas algumas leves pinceladas de originalidade. Menina sofre tragédia, conhece o menino, se apaixona pelo menino, deposita todas as suas esperanças no menino. A gente já viu isso várias vezes. Mais velho que andar pra frente. Inclusive, depois que a narrativa se estabelece, tudo que eu mais queria é que a narrativa fosse pra frente, mas ela fica dando voltas e voltas, ela se repete pelo menos umas 3 vezes em boa parte do livro, acho que passa da metade ainda, repetindo as mesmas situações. Né? O que prova que o mundo realmente não é uma fábrica de realização de desejos. Mas o que tem de mais original aqui dentro é a maneira de contar a história, que é através de cartas. A Laurel, que é a personagem principal, ela escreve cartas para celebridades mortas. Ao todo são 12 aqui dentro. Cada carta que a Laurel escreve é um capítulo diferente, então já dá para imaginar que são capítulos curtos e em primeira pessoa. Na primeira carta, ela já fala do Sky, que é o menino que ela acha bonito na escola nova. Eu só fico imaginando a cara do Kurt Cobain ouvindo lenga-lenga da menina, falando: "Oh, mas ele é tão misterioso, ninguém sabe nada sobre ele, mas ele é tão bonitinho. Ele usa uma jaqueta de couro mesmo quando está quente." Tipo, ela acabou de começar na escola e ela sabe que o menino usa jaqueta de couro sempre, também uma coisa meio esquisita. Mas, enfim, continuando, a narrativa se estabelece para resolver os problemas, não para resolver, né, mas porque tem que resolver os traumas da Laurel em relação à perda da irmã mais velha, que aconteceu alguns meses atrás, a separação dos pais, que aconteceu inclusive antes disso, e problemas de relacionamento diversos, inclusive dos amigos novos que ela faz nessa escola. E falando em problema de relacionamento, é muito estranho quando a gente percebe que boa parte do livro, tipo 2/3 do livro, a Laurel e o Sky não tem nenhum conflito. Mas se a gente prestar um pouquinho de atenção, dá pra perceber que é porque a Laurel, primeiro, não tem o menor interesse em falar sobre seus próprios traumas. Segundo, ela não tem o menor interesse em conhecer melhor o seu namorado. Sério, na primeira vez que eu ouvi um "eu te amo" aqui dentro, eu falei em voz alta: você só pode estar de brincadeira. Porque é tudo tão idealizado, ninguém se conhece de verdade, as pessoas ficam imaginando como é que as outras são. Tem um momento que é tão absurdo que a Laurel vira e ela fala pra gente, né, pro leitor. Aliás, pro leitor não, desculpa, ela fala pra celebridade morta lá. Inclusive isso é uma coisa que dá pra confundir muito. Que às vezes ela fala como se estivesse conversando com alguém e a gente esquece qual que era a celebridade que ela mencionou lá no começo do capítulo. Então às vezes eu achava que ela tava falando comigo, às vezes eu achava que ela tava falando com a irmã morta, aí depois eu falava: ah, não, ela tá falando com Kurt Cobain ou com Amy Winehouse ou com Jane Joplin, enfim. Mas ela vira pra essa celebridade morta, não lembro qual que era, e ela fala assim: ah, o Sky, ele toca o meu emocional como ninguém jamais tocou. Mas ela se esquece do mais importante, que é falar como. Entendeu? A gente acaba o livro, a gente ainda não tem a menor noção da personalidade do Sky. A gente tem alguns vislumbres, entendeu? Mas o desinteresse dela é tão grande que ela evita falar sobre isso, parece. E, enfim, em outros problemas de relacionamento a gente tem os casais de amigos dela, a gente tem um casal de amigas lésbicas, e uma delas tem um seríssimo problema para assumir isso para outras pessoas, ela começa a se relacionar com outros meninos, inclusive, para disfarçar e tal. E o outro casal, na escola dela também, é um pouco mais velho, já no último ano, e eles sabem que eles vão ter que se separar eventualmente, porque eles vão para a faculdade, a menina vai para uma cidade longe e o menino vai ficar na própria cidade, provavelmente. E é mais ou menos isso. E assim, eu sei que é estranho falar de machismo num livro que tem até um casal lésbico. Eu também achei estranho, mas desde o começo a gente já tem pistas de que o livro vai falhar um pouquinho em coesão. A Laurel desde sempre demonstra admirar garotos que são cavalheiros, né, que faz gentilezas só porque é uma mulher. Mesmo que as amigas dela, as novas amigas dela aqui, demonstrem não curtir muito esse tipo de coisa.
elas na verdade não opinam. Aí que tá, esse que é o problema, né? Fica uma coisa meio incutida, porque a Laurel que tá contando a história, a Laurel que é machista, então fica uma coisa meio incutida na narrativa, né? A narrativa fica machista. Mesmo que as amigas dela não falem nada sobre isso e não demonstrem curtir esse tipo de coisa, se a narrativa tá me dizendo que homem bom é o homem que abre a porta do carro pra mulher sair e depois paga a conta do restaurante, isso apaga qualquer possibilidade dos personagens secundários serem, talvez, quem sabe, feministas. E a Laurel é tão machista que em alguns momentos ela chega a se colocar em perigo só pro namoradinho dela ir lá e salvá-la. Sabe, não que ele goste disso, né? Na verdade é um dos motivos dos conflitos lá pra frente. Mas eu posso dizer que mesmo depois que acaba o livro, ela não aprendeu lição nenhuma sobre o papel das mulheres nas narrativas das próprias vidas. Quando o livro começa a falar sobre abuso e estupro, surge uma excelente oportunidade para a autora se redimir do machismo no relacionamento do casal principal. Mas é aí que ela escorrega de vez. Para começar, os abusadores desse livro, e são vários, nunca são punidos. E depois tem uma fala que diz o seguinte: só quero que você saiba que não precisa mais deixar aquelas coisas acontecerem com você. Oi? Deixar? Quer dizer então que o abuso que acontece com as meninas aqui dentro só acontece porque elas deixaram? E claro que tudo isso é reforçado por outros diálogos que criticam as meninas só porque elas estão usando blusa decotada ou porque elas fazem sexo na adolescência. E o pior, gente, é que tem boas ideias aqui dentro. Isso que dá mais raiva. Mas elas nunca vão ver a luz do sol. Por mais que eu ache um pouco irritante esse negócio de ficar o tempo todo dando curiosidade sobre celebridades mortas, eu acho que os poemas da Elizabeth Bishop, pra mim, foram o ponto alto dessa narrativa. E assim sendo, Cartas de Amor aos Mortos vai acender duas lampadinhas. Ele apresenta certa originalidade na maneira de contar a história por conta das cartas e tudo mais, mas a falha no ritmo da narrativa e os valores retrógrados acabam impedindo esse livro de brilhar. Mas é isso aí, para mais conteúdo sobre livros e literatura, continue ligado no Cabine Literário e não se esqueça de assinar o canal. E para quem ficou, eu vou ler um trechinho que é justamente um dos poemas da Elizabeth Bishop, que eu fiquei apaixonado. E, inclusive eu acho que eu já tinha lido esse poema, talvez no meu ensino médio, quem sabe, mas faz muito tempo, então eu já tinha me esquecido. E é assim: a arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça. Escreve! Muito sério. Eu fico até emocionado.